Provérbios capítulo 24, versos 11. Livra os que estão sendo levados à morte. Detém os que vão tropeçando para a matança. Se disseres, não sabemos de nada, por acaso aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá a cada um conforme os seus atos. Até aqui por enquanto. Senhor, fala com tua igreja. E com cada pessoa que nos ouve e nos assiste. Deus, que esta palavra seja luz para os caminhos de cada um que permitam isto. Que essa palavra penetre no coração das famílias, de cada um, de milhares de pessoas que nos ouvem agora. Independente da sua religião, nós oramos por todos, ó Deus. Jesus nos oriente a caminhar e a sair dos momentos de turbulências, de lutas que passamos nessa vida, que hoje estamos prosseguindo nelas. Em nome de Jesus. Amém. Livra os que estão sendo levados à morte. Jesus está falando conosco, comigo e com você. Qual o papel do cristão? Qual o papel que eu tenho? Muitas vezes nós vemos hoje uma religião. Religião é uma coisa tão... Se a gente começa a estudar um pouquinho o mundo, o ser humano, o planeta Terra é uma coisa tão maravilhosa, né? Engraçada. São milhões de pessoas, me perdoe, eu vou me corrigir, são bilhões de pessoas. São 7 bilhões de pessoas que vivem hoje nesse planeta. 7 bilhões. Vivendo, comendo, dançando, rindo, se matando, se gloriando, e assim vai. Quando alguns dormem, outros estão acordados, que nem agora, nós estamos acordados, tem pessoas dormindo, né? No redor do mundo. Existem bilhões de pessoas acordadas agora. Existem bilhões de pessoas dormindo. Quando bilhões de pessoas vão dormir, bilhões de pessoas acordam. Como é engraçado o planeta, irmãos, e a gente e uma das coisas mais fortes ainda, nós temos um período de vida. Nós temos um período de vida de 0 a quando nascemos, e um tempo proporcional, um período de validade de, no máximo, hoje, no máximo 120 anos. É difícil você encontrar alguém que chegue a essa idade de 120 anos. Já chegou a 120 anos, é difícil você encontrar. De repente a pessoa vive 80, 90. Eu quero aqui até fazer minhas considerações, né? A semana que passou, o Senhor recolheu uma das pessoas mais deslumbrantes que passaram pelo Brasil, e uma das pessoas mais influentes no Brasil contemporâneo, que foi o pastor Enéas Tognini. E ele faleceu na cidade de São Paulo com 101 anos para completar 102. E o Senhor recolheu o pastor Enéas, e nesse momento, esse grande combatente da obra de Deus, eu creio que está nos braços do Senhor, Jesus. E eu creio que o Senhor o recolheu, né? Óbvio. E ele viveu quase 102 anos. Todo ser humano tem uma data de validade. Todos nós temos um período, né, que podemos atingir até 120 anos. Ninguém mais. Por mais recursos que existam, financeiros, tecnológicos, a gente não passa disso. É um limite que o nosso corpo recebeu. O corpo físico humano. Outra coisa que é tão bonito de ver na natureza. A procriação natural é só entre o macho e a fêmea. A fêmea com a fêmea não se procria. E nem o macho com o macho se procria. O homem, ele só pode se procriar naturalmente entre a união, o ato sexual entre o homem e a mulher.
não existe outro fator. Então a gente ouve muitas discussões sociais, brigas religiosas, brigas de grupos que formaram, não tem discussões algumas, existe a natureza. E Deus fez a natureza com seus recursos, com as águas. Há um tempo atrás eu estava... Quem aqui já parou para pensar algumas coisinhas que devia ser óbvia? Quem aqui gosta de comer uma boa carne? Um bom contrafilé, um bom alcatra, um bom filé mignon, quem gosta? Uma boa picanha, vocês não são bobos, né? Esse é o gosto do brasileiro. Vocês sabiam que lá na China, a carne que é mais venerada, mais gostosa para os chineses é o porco? Vocês sabiam? Sabia que a carne bovina fica em 3º ou 4º lugar na China em consumo? Que eles não têm tanta, assim, proporções de alimentação com a carne bovina como nós temos? Como Deus é maravilhoso. Cada país tem uma maneira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vai, uma vez por semana no mínimo, vai ter um açougue e você compra lá 1 quilo de carne. Você compra 1 quilo de alcatra, 1 quilo de contrafilé. Quantas pessoas fazem isso todos os dias igual você, toda semana? Imagine o Brasil inteiro comprando carne. Haja vaca e boi para morrer, não? Judiaçãozinho. E aonde que eles estão? Qual será que é o número de bovinos que nós temos no Brasil hoje? Quantos porcos nós temos? Como que faz? Como é bonito de ver a criação. E arroz? Quem gosta aqui do arroz e feijão? Aonde será que é plantado arroz e feijão para sustentar não sei quantos milhões de brasileiros que nós temos hoje? Onde que se arruma tanto arroz assim, hein? Tanto feijão para colocar na sua mesa todos os dias? E o leite, então? O bom leite, né? Quando não mistura com ácido, essas coisas, com soda, cáustica, com água. Mas e o leite? Judiação da vaca, não? Judiação da vaquinha, tem que dar leite. O povo para tomar leite. Para você ver quantas coisas nós temos de recursos para poder viver. Que indústria é essa o mundo? O mundo é uma indústria que não para de se produzir. Agora a pergunta que eu mais quero que você entenda: tudo bem, mas por que será que nós estamos na Terra, hein? Qual será o motivo que eu e você estamos aqui na Terra? Alguém pode me sugerir? Será que a gente está vivendo aqui por viver? Vamos ter a nossa casinha, né? E aquela música tinha uma casinha branca, com varanda. Será que é isso? Será que eu vim no mundo para ter minha casinha, me casar, ter um momento de prazer com a minha esposa, ter um momento de prazer com o meu marido, ter meu filhinho, minha filhinha, ter 2 netinhos, tá bom? Ah, morri, acabou. Não. Existe um propósito para que nós estejamos aqui. E aí nós vamos entrar com uma palavra chamada fé, chamada religião. E as religiões que cercam o mundo, né? Você tem aí o hinduísmo, você tem aí o islamismo, e você tem a religião chamada cristianismo. E o cristianismo, a palavra de Deus nos diz que nós temos uma missão aqui na terra. Nós, como cristãos, temos uma missão aqui na terra. Que missão é essa que eu tenho, que você tem aqui na terra? A Bíblia fala que nós temos uma missão. Mas que missão é essa, pastor? A missão que nós temos está aqui, ó. Uma delas, né? Livrar os que estão sendo levados à morte. Diga assim: eu tenho uma missão de livrar as pessoas que estão indo para a morte. Mas pastor, se nós vamos todos morrer, como que eu vou livrar? É muito fácil entender. Ontem, eu não sei quem aqui assistiu, foi chocante. Um grupo de jovens estavam num carro, um carro pequeno, um carro até novo. Eu vi o carro lá, não é um carro velho, é um carro novo, mas é um carro pequeno, de estrutura pequena. Não é um carro de médio porte ou de grande porte, é um carro pequeno.
que comporta no máximo, 5 pessoas, mas é muito apertado. Eu já andei nesse carro, 5 pessoas nesse carro é apertadíssimo já. Eles estavam em 9 jovens nesse carro. Vocês viram essa história ontem, quando eu em São Paulo? Eles estavam em 9 jovens dentro do carro. E de madrugada, saindo de uma festa, indo para outra, a polícia entende que eles deviam estar numa velocidade acima do permitido, se entende por isso, devido ao pacto do acidente, eles bateram num poste, e ali, no local, veio a óbito 3 dos 9 integrantes daquele carro. Eu pergunto para você, será que era o dia da morte deles? É uma pergunta que eu te faço. Muitas vezes não. Pode ser que se a gente pudesse livrar eles da morte. Vocês conseguem entender? Existem mortes que é o período que chegou mesmo. Como eu falei agora do pastor Enéas Tognini, indo para 102 anos de idade. A gente se entristece com o falecimento dele? Claro que sim. Mas entre nós aqui, com 102 anos, quase 102 anos de idade, é o período dele, querido. Você vai no velório dele, não tem nem que falar, não tem que chegar lá no velório e falar, ai Deus, por que o Senhor permitiu? Não, poxa, tem que falar, Deus, obrigado por quase 102 anos. Então existem situações, que é claro que a gente entristece quando morre um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Meu Jesus, quantos anos? 82. Oh Deus, dói. Dói porque só me trouxe lições maravilhosas. A presença dele era linda demais no nosso meio. Mas eu quero te agradecer, Senhor, pelos 82 anos que o Senhor deu meu avô. Então existem situações que nós temos que agradecer a Deus. O pastor está dizendo que eu não devo chorar? Pelo contrário. O choro de um falecimento de alguém que a gente ama é normal. Você chorar, você sentir saudade, é normal. O que eu estou dizendo, uma coisa é você ter sentimento, outra coisa tem pessoas que cobram Deus. Por que Deus? Você já viu? Eu já vi gente conversar com o caixão, com o defunto, eu já vi. Uma vez eu era criança, uma tia minha chegou lá, o pai dela já tinha uma certa idade. Ai, por que, pai? Por que o senhor foi? E aquilo me impactou, porque era criança. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? O homem todo cheio de algodão no nariz, e ela pegando o pai dela e chacoalhando. Eu falei, Deus, hoje eu tenho maturidade de entender. Ela estava cobrando uma coisa que não é justa. Agora, esses jovens que morreram, 9 pessoas dentro do carro, 3 morreram. Será que era o período para eles morrerem? Se tivesse alguém, está aqui, ó, livra os que estão sendo levados à morte. Então eu e você temos o papel de procurar orientar as pessoas a não irem para o caminho da morte, eu tentar livrar. Então o que eu estou fazendo agora? Pregando o Evangelho, e de repente milhares de pessoas estão me assistindo agora, por várias emissoras de TV. Quantas pessoas dizem assim para mim, pastor, mas é muita televisão que a igreja faz, é muita emissora. Meu irmão e minha irmã, tem gente que fala assim, pastor, tem horários que o senhor está num canal e no outro ao mesmo tempo. É aquilo que eu falei no início da mensagem. Você pode, hoje, nós como seres humanos podemos achar um exagero, mas um dia lá Deus vai falar assim, olha, Deus, por que o Senhor deixou que eu morresse novinho e agora eu vou para o inferno? Deus fala assim, eu deixei. Você lembra aquele dia que você estava sentado lá na frente da televisão e você passou o canal, estava o pastor pregando? Veja na tela aí, olha lá. Eu passei, aí você ficou, esse pastor aí, você foi e trocou de canal de novo? E estava ele de novo no outro canal. Você fala, de novo? Naquele dia eu queria que esse homem, esse pastor, que ele estava pregando para livrar você da morte, mas você não quis ouvir. Muitas vezes, nessa madrugada, tem quantas pessoas estão me assistindo agora,
pensando em suicídio, pensando em matar alguém. De repente essa pessoa está me assistindo com ódio, falando, eu vou acordar, eu vou dormir um pouquinho, e só preparando. Tem gente, de repente, lá me assistindo agora em Jundiaí, me assistindo em Campo Limpo Paulista, em Várzea Paulista, lá em Itapetininga, em Itu, em São Roque, em Laranjal Paulista, em Angatuba. Estão lá me assistindo agora, nesse momento. Mas nesse momento, nessa madrugada. Para eles é madrugada, você entendeu? Porque está sendo gravado. O cara está preparando a arma lá. Amanhã cedo acaba com essa vagabunda. Ela me traiu, ela vai ver. Só colocando bala Eu mato ela e depois eu me mato. Eu dou um tiro na cabeça dela, mas depois eu meto um tiro na minha também. E está ouvindo a mensagem agora. Daqui a pouco eu estou falando sobre isso. Esse cara está falando para mim? Espera aí, esse pastor está falando comigo. Está falando que eu vou matar. Como que ele sabe que eu vou matar minha esposa? Deus está me usando. Deus está usando vocês, a igreja, porque nós que ofertamos para que esse programa vai para o ar, para que de repente esse homem, essa mulher está me ouvindo, e nós estamos livrando eles da morte. Livrando eles da morte. O papel nosso é livrar as pessoas da morte. Você tem livrado as pessoas da morte? O que você tem feito para livrar as pessoas da morte? O que você tem feito para livrar as pessoas da morte? O que nós estamos fazendo hoje? O que nós estamos hoje fazendo, o ser humano, infelizmente, é sendo amante do seu umbigo. Nós olhamos só para o nosso lado. Nós vivemos hoje um período do quê? De cada um ver o seu lado. Eu não quero ver o lado do meu próximo. Mas quantas pessoas em nossa volta precisam de uma ajuda? Hoje, quantas pessoas sofrem de depressão? A depressão é uma doença que tem matado muitas pessoas e dizem que daqui a 5 anos, nem isso, vai ser a doença que mais vai gerar ocorrências de morte, é resultado da depressão. Pessoas que se matam, pessoas que ocasionam doenças para ela devido à depressão. Porque quando eu estou no estado depressivo, eu posso ocasionar no meu corpo físico doenças, úlceras, o câncer, porque o meu corpo vai se fechando. E o que nós estamos fazendo para tirar a pessoa da depressão? O que eu estou fazendo para tirar a pessoa da morte? O que eu estou fazendo, de repente, convidando um vizinho para vir na igreja, na casa de Deus, receber uma oração? Muitas vezes a gente não se importa. Eu louvo a Deus, tem até no portal da igreja. Eu nem sei se essa vizinha nossa ainda é viva. Mas você sabe por que eu prego o evangelho hoje? Porque um dia, uma vizinha do meu avô estava com câncer. Seu Emílio Bonadio. Um italianão, descendente italiano, com câncer. Câncer aqui na garganta, aquilo aqui aberto, irmãos, pus aparecendo. Ele tinha vergonha, tinha que pôr a mão aqui próximo da garganta para poder falar. E a vizinha, olha que vizinha chata, enxerida. A vizinha sabia que nós tínhamos já uma religião, uma fé, a família tinha uma fé muito forte. Descendentes de italiano, parte dos nossos amigos eram portugueses. Não tinha como, nós tínhamos uma religião muito forte. E essa vizinha, vizinha enxerida, não. Um dia chegou para o meu avô e falou assim para o meu avô, falou, seu Emílio, o senhor já procurou ir na igreja do missionário? Tem uma igreja ali na Vila Progresso, na Avenida Arthur Bernardes, ali embaixo da Ubirajara. Tem uns missionários lá, uma chamada Casa da Bênção, Capela da Bênção. E o meu avô, com estado de câncer, ouviu aquela vizinha enxerida, chata. Para nós, na época, era. Quem foi ela para vir falar de outra religião para nós? E o meu avô chegou para minha mãe e falou assim, Virgínia, você não me leva na igreja, na capela da bênção, do missionário que essa vizinha falou para mim? A minha mãe ficou louca da vida. Minha mãe queria ir lá xingar a vizinha. Falou, onde você já se viu falar isso para meu pai? Meu pai está adoentado. Onde já se viu você falar isso para ele?
Você não devia ter falado. Minha mãe queria falar com a vizinha, xingar ela. Você não sabe que nós já temos uma religião? Você não viu que nós temos uma religião? Porque muita gente é presa à religião. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Catedral. As pessoas, de repente, elas têm religiões, mas elas não conhecem o verdadeiro Jesus. Não que as religiões não tenham, mas de repente a pessoa está presa a uma placa de uma igreja. E a minha mãe ficou muito brava, mas aquele convite do meu avô, você vê como que é a palavra do Senhor, né? Como que é o Espírito Santo. Aquilo já tinha tocado no coração. Aí minha mãe falou assim, eu não sei quanto tempo meu pai tem de vida, e se isso aqui for o último pedido dele, eu vou fazer uma força e eu vou. E ela foi. Não era uma igreja moderna como hoje. Não é uma igreja que o pastor tem um microfoninho aqui, o som é bonito, um teclado de fundo. Não, era uma igreja simples, pequena. Era uma tarde, se não me falha a memória, quando minha mãe foi. E quando entrou, tinha uma vitrolinha. Vitrola. Vitrola. Tocando um LP, algumas músicas cristãs. E quando eles entraram, já não entraram na igreja. Eles já foram impactados só com aquela vitrolinha, tocando algumas músicas cristãs. E aquele culto, há muito tempo, minha mãe, quer dizer, ela mesmo comenta que não via meu avô chorar, um homem. E ele chorou. Ele chorou naquele culto. Meu avô faleceu com câncer. O câncer levou ele. Mas antes de ele falecer, ele chamou minha mãe e falou assim, olha, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas uma coisa eu quero te dizer, nós encontramos um caminho. Olha que coisa forte, ele não falou assim, nós encontramos uma religião, nós encontramos um caminho, não saia dele. E eu louvo a Deus que hoje, toda a nossa família, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui pregando e através da minha vida, Deus usando, quantas outras pessoas conhecem a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque um dia, uma vizinha enxerida nos livrou da morte. Quem você tem livrado da morte? Quem é a pessoa que você tem pregado Jesus, anunciado o reino do Senhor Jesus? Eu me lembro de um pastor que veio aqui pregar na nossa igreja, ele contava para mim depois, ele se converteu, ele era do Rio de Janeiro, e por muito tempo, ele ainda jovem, ele foi viciado na maconha. Trabalhava numa empresa grande, e viciado na maconha, viciado nas drogas. Na época que a maconha era a maior droga na época, né? Hoje tem crack, cocaína, mas há 25 anos atrás era maconha. E ele viciado na maconha, a mãe dele começou numa igreja, e aí um dia a mãe dele falou assim, filho, vamos comigo na igreja, olha que é salvar o filho. Ela salvou o filho. Ele, eu não vou não, mãe, porque você salvar, que a Bíblia está dizendo, livra os que estão sendo levados à morte, não é só livrar o mundo lá fora, mas livrar a gente da nossa família. Quantas pessoas da nossa família estão sendo levadas para a morte? Quantas pessoas da nossa casa, do nosso convívio? E a mãe dele, por isso que eu acho muito bonito as mães, não esqueçam dos seus filhos. Até hoje as mães estão esquecendo dos filhos também, os pais estão esquecendo dos filhos. Estão vendo que os filhos estão caminhando a passos largos para o inferno, para a morte, e não estão fazendo nada. E aquela mãe buscando, começando numa igreja evangélica, aí convidou ele não queria ir, relutou, até que ele começou, foi um culto, gostou, foi no outro. E aí ele começou a ir na igreja, ele começou a se familiarizar com a igreja, mudou de vida, mudou de estilo de vida, de comportamento. Um dia estava lá na igreja, na empresa, chegou um amigo dele e falou assim, ô fulano, fiquei sabendo que você está indo numa igreja evangélica e tal. Eu falei, estou indo numa igreja evangélica. Aí o cara falou, estendeu a mão para ele, então a paz aí, cara, eu também sou evangélico. Ele ficou olhando. Rapaz, eu sou da igreja tal. Falou o nome, não vou falar aqui, porque a culpa não é da igreja, muitas vezes. Falou o nome da igreja. Eu sou evangélico, rapaz. Eu quero dizer para você que essa igreja que você vai, ela é boa. Mas a minha é melhor. Eu queria que você fosse um dia lá comigo, porque a minha tem mais estrutura, é uma igreja mais estabilizada. Aí ele ficou olhando para o cara. Aí ele olhou para o cara e falou assim, você para mim
é um belo de um sem vergonha. O cara levou um susto. Para mim isso é um sem vergonha. Que é isso, meu? O quê? Há quantos anos nós trabalhamos juntos aqui? Quanto tempo nós estamos aqui juntos? Você sabia do meu problema com as drogas? Você sabia da minha dependência que eu tinha com drogas? Você via eu caído muitas vezes, vindo aqui com problemas, quase perdi o emprego. E você nunca falou de igreja, você nunca falou do amor de Jesus para mim, você nunca. Agora que você descobre que eu estou indo numa igreja, que agora que eu estou indo bem, agora que eu mudei meu comportamento, agora você vem me cumprimentar. E agora você vem me dizer que o lugar que eu estou é errado, e que aonde você frequenta que é melhor, para mim isso é sem vergonha. E é verdade, irmãos. Quantas pessoas, quando você está lá no lixo, quando você está lá ninguém dá bola para você. Aí quando descobre que você está vindo numa igreja, eu acho muito triste. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. E eu proíbo vocês fazerem isso, com todo o respeito à palavra. Nunca convide ninguém que esteja em alguma igreja que pregue Jesus verdadeiro. Ah, pastor, eu vou convidar minha prima, a minha irmã, porque elas vão numa igreja evangélica lá, mas eu quero trazer aqui para cá, porque, olha, e ainda falam até coisas que me ofendem o ouvido. Ai, pastor, vocês vêm para cá, eles são bons dizimistas, está amarrado. Deixe eles onde eles estão. Como eu não aceito e não tolero pessoas que vêm convidar a gente da nossa igreja. Sabe o que acontece? Eu já vi muito disso. Aí você não vai nem numa nem na outra, e quando você percebe, você está fora da palavra de Deus. Não convide ninguém. Ouça você que está me assistindo. Se você é um desviado de alguma igreja, se você não tem igreja nenhuma, se aonde você vai, você não vê um Jesus vivo, aí eu convido você a vir aqui na Catedral Evangélica. Pastor Flávio, eu gosto de o culto do Senhor tudo, mas eu já sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana, eu sou da Batista. Fique na sua igreja. Fique na sua igreja. Esse negócio, vamos para lá, viu, você não quer conhecer a minha igreja? Que papo furado é esse? Sabe o que mostra isso? Desequilíbrio religioso. Isso, irmãos, por isso que aí as pessoas não ficam firmes nem numa nem outra. Porque as igrejas hoje estão fazendo barganhas. Barganha, olha, aqui a sua fé, a sua bênção está aqui. Irmãos, a bênção está dentro da gente quando a gente procura um Deus vivo e poderoso. Que nem aquele homem que chegou para Jesus e falou assim: o senhor não precisa ir na minha casa. Jesus estava indo para a casa dele. Ele falou assim: o senhor não precisa ir na minha casa. Como assim? Eu tenho autoridade. Eu sou um líder de um grupo de soldados. E eu tenho autoridade sobre eles. O senhor também tem autoridade. Se o senhor der uma ordem aqui agora, eu sei que a bênção vai chegar na minha casa. Olha aqui. E Jesus estava indo na casa dele. Jesus falou assim: que fé, hein? Que fé, rapaz. A sua bênção depende de você. A minha bênção depende de mim. Livra os que estão sendo levados à morte. Detém os que vão tropeçando para a matança, para a morte. O que é tropeçando? Você está vendo que essa pessoa está tropeçando, irmãos. Você está percebendo. O seu marido já não é mais o mesmo. A sua esposa já não é mais a mesma. O seu irmão já não é mais o mesmo. A sua irmã já não é mais a mesma. O seu pai já não é mais o mesmo. Estão tropeçando para a morte. O seu pai está falando em separar da sua mãe. A sua mãe está falando que quer separar do seu pai. O teu irmão está dizendo que não quer mais viver. E cuidado, a Bíblia está dizendo: livra os que estão sendo levados à morte, detenha os que estão tropeçando para a matança. O que é o tropeço? Diga assim comigo: mudança exterior é mudança interior. Novamente, mudança
exterior é mudança interior. Uma das estratégias que nós temos que ter, e a gente tem que ter calma. Uma vez uma mãe chegou para mim e falou assim: pastor, eu não aguento mais meu filho, ele quer me agredir, ele quis bater em mim, pastor, ele quis acabar comigo, pastor, eu não aguento mais esse menino. E ele aqui foi falando comigo, já faz um tempinho. Aí eu olhei para a irmã e falei: irmã, e ela falando que parecia que o menino estava destruindo, batendo nela, me batendo fisicamente. Falei: irmã, seu filho está aqui? Falou: ele está, pastor. Aí comecei a procurar na igreja, algum moço grande, alto, tal, né, um jovem, adolescente, alguma coisa assim. E eu procurei aqui, não vi ninguém. Falei: cadê seu filho? Falou: eu já vou buscar ele. Falei: tá, mas onde ele está? Está no cultinho. Ela veio, irmão, com um pivetinho assim, ó. Ele... bonitinho, é bonito o menininho. Falei, comecei a conversar com ele, ele tinha acho que 8 anos, 9 anos. Falei, na realidade, ele acho que nem entendeu o que eu estava falando com ele, foi pela idade dele. Mas o que eu percebi? O menino, cabelo pintado, ele já tinha alguns traços de umas coisas na orelha, um monte de coisa. O menino com uma roupa diferente. Isso aqui são tropeços. Eu cheguei para a mãe e falei: filhas, ou você muda hoje. Hoje ele está achando que ele está batendo em você com 9 anos. Quando ele chegar com 14, 15, você vai ver o que é bom. São tropeços, filhos. Ouça o que eu vou dizer para você: pastor, é errado eu fazer isso no meu cabelo, pintar? Ouça, eu não estou dizendo que é errado ou é certo. Mas toda mudança, chega para o teu filho e fala: filho, por que você quer pintar o cabelo desse jeito? Filha, por que você quer colocar essa roupa? É a mesma coisa. Uma vez eu já contei para vocês, eu tinha um amigo, um amigão mesmo. Amigão. Homem de Deus. Um dos poucos homens que eu vi de revelação. Uma vez ele foi pregar na igreja, ele chamou no altar, tinha um moço, eu lembro como se fosse hoje, ele nunca tinha visto esse moço, nem mais preto, nem mais branco, nem amarelo, nem azul. O moço veio na frente, ele chegou para o moço, ele abaixou e começou a falar a vida do cara. Pá! Eu tremi em cima do altar, porque eu era a única pessoa entre os dois que conhecia os dois. Eu conhecia quem estava falando e conhecia ele. Ele nunca tinha visto aquele moço na vida dele, nunca. Ele contou a vida do moço, falou: você está passando por isso? Pá! Falei: Jesus Cristo, homem usado por Deus. Um dia ele chegou, ele era casado, sempre vestido, que nem eu estou aqui, sempre, terno, gravata, mais do que eu ainda. Mais social do que eu. Imagina a pessoa mais social ainda. Um dia ele veio pregar. Ele veio sem a esposa. Ele veio sozinho. Já achei estranho. Falei: cadê a fulano? Não pode vir. Ele parecia a chiquinha do Chave para dar desculpa. Não vem. Sabe aquele cara bem saindo não está bem, papapá. Só que aquela pessoa que eu sempre vi alinhado, bem educado, irmãos, ele tinha rejuvenescido uns 20, 30 anos, mas na roupa. Ele veio com uma roupa que nem aqueles de country, sabe? Uma calça jeans, um negócio assim. Falei: mas que esquisito. Ele tinha bigode pintado. O bigode pintado, não sou nada contra pintar nada não, mas ele não era assim, bigode pintado. Então, fiquei olhando, falei: tem coisa estranha. Batata. Alguns meses depois, ele estava se separando da esposa e tendo outro tipo de vida. Cuidado com as pessoas que estão tropeçando. Existem pessoas tropeçando. O que é o tropeço? A pessoa está descontrolada, ela desequilibrou, tropeçou. Você tem que ficar atento. De repente é um parente seu, um amigo seu, está tropeçando. É uma amiga sua. Você tem que chegar nela e falar assim: viu, você está percebendo que está perdendo seu casamento? Como assim? Você não está percebendo que o seu marido não está querendo mais você? De repente você com 4 no colo, não
percebendo? Você está percebendo que o seu marido está bem, está aí com um corpo de 30, 35 anos, e você aí que tem 25 anos, está se comportando como se tivesse 70? Mas tem que cuidar dos meninos, das meninas, né? Filha, ama, está tropeçando. Você está perdendo a sua vida. Tem pessoas que estão tropeçando, indo para a matança. Estão perdendo a vida. E compete a nós ajudar. Compete a nós, muitas vezes, até mesmo encarar. Está errado. Que comportamento é esse, rapaz? Lá no teu serviço, o seu amigo foi lá, embucou 2 filhos na moça, e lá no serviço fica se comportando como se fosse um mocito. Faz gracinha para a moça da secretaria. Chega nele e fala, vem cá um pouco. Você não é casado? Aí vai que papo é esse que você fica com a menina aí? Viu, que negócio é esse? E se você for encarregado, melhor ainda. Que papo é esse que você está aí? Ô rapaz, tenha vergonha na cara. Você tem 2 filhos para criar, você perdeu o emprego aqui, como você vai sustentar seus filhos? Como você vai sustentar seus filhos, rapaz? Que maneira é essa de se comportar? Sua esposa está lá esperando você lá, e você fica aqui que nem mocinho, dando em cima das meninas? Está faltando gente para dizer, como a Bíblia está dizendo, compete a mim e você como cristão, deter os que vão tropeçando. Tem gente tropeçando, irmãos. Tem muita gente tropeçando. Você na faculdade, está lá uns amiguinhos seus na escola, no colégio. Você vê lá, de repente o cara começa a se... Ele sentava lá na frente, começa a sentar lá no fundão. A hora que ele for entrar na classe, você já para ele, vem cá. Onde você vai sentar hoje? Vai lá sentar lá com os caras lá atrás. Senta aqui comigo. Viu? Você começou tão bem a faculdade, meu. Você começou tão legal. Você é um dos bons alunos. Você sabe que lá no fundão é só conversa sobre drogas, matar a aula, ir para a noitada. O que você vai sentar lá atrás? Senta aqui comigo, poxa. Mas você vai ajudar a tirar alguém que está tropeçando. É bíblico. Será que eu estou fazendo isso hoje? Quantas coisas a gente está vendo que a pessoa está caindo, está tropeçando, a gente está quieto, irmãos. Não estamos falando nada. É um parente, é um amigo, alguém da igreja, é alguém da família, é alguém que você convive. Você está vendo que aquela pessoa está tropeçando. Eu sei que não é fácil. Muitas pessoas não entendem. Se eu falar para você que eu já fui compreendido por muitos, e fui odiado por muitos também, porque as pessoas têm hora que não entendem. Uma vez eu fui pregar agora, recentemente, na igreja de Itu, um jovem me abraçou, falou, pastor, obrigado. Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, eu estava caindo nas drogas. E foi através dos programas da igreja, das madrugadas, pelo SBT, porque lá em Itu pega o SBT, que eu me livrei dessa praga. E hoje eu estou firme aqui na igreja. Glória a Deus! Ele estava tropeçando e nós conseguimos tirar ele da matança. Quem é que você está tirando da matança? Você está vendo que aquela pessoa está indo é que nem boi, né? Entra lá no matadouro, eles vão indo. Judiaçãozinha, está indo para a matança. Você tem a oportunidade de livrar pessoas da matança, irmãos. De abrir uma portinha e falar, sai daí! A pessoa está indo para a morte, a família está indo para a morte. O comportamento, a maneira, a criação. Quantos pais hoje não sabem criar filhos? A maioria de nós. Não existe mais a palavra não, tudo que o filho quer, tem. Tem hora que os nossos filhos têm que ouvir a palavra não, não pode, não é assim. Até quando criança, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, que está formando o caráter dele, não. Deixa. Ai, judiaçãozinha. Deixa. E senão, você está tirando ele da matança. E existem coisas que você vai falar sim. Tem coisas que você vai dar o amor. Quantas pessoas estão indo para a matança?
Os pais que estão aqui, que história é essa da sua filha? Fica até 5 horas da manhã, você nem sabe onde que está? Faz um papel surpresa. Você vai, filhinha? Ai, pai, eu vou na festa da amiguinha. Então tá bom. Um exemplo disso foi agora, recentemente, doeu para uma mãe. A filha dela estava dentro daquele ônibus que capotou no Rio de Janeiro e morreu muitas pessoas, indo ali, acho que na região de Paraty. E a mãe falou assim, quando ela viu a notícia, ela falou assim, jamais minha filha vai estar dentro daquele ônibus. Jamais, minha filha foi de carro, não tem por que ela entrar dentro de um ônibus de linha ainda, não tem. Ela ficou em paz, daqui a pouco veio a notícia, sua filha está em óbito. Ela levou um choque, entrou em óbito. Mas por quê? Porque a filha falou para a mãe que ela ia fazer uma coisa e fez outra. Quem aqui já falou para os seus pais um dia na vida e fazer uma coisa e fez outra? Diga amém. Amém. Olha aí. E vocês acreditam nos seus filhos? Ei, brinca, olha, é como diz aquele, é brincadeira, viu? Irmãos, pais que estão aqui, se tem uma filha de 15, 14, 16 anos, 17 anos, 18 anos, até a idade que você achar que ela está sob a sua responsabilidade. Ai, pai, hoje é de sexta para sábado, eu vou na casa da minha amiga, tá. Ah, é? Tá. Então tá bom. Filha, onde você está? 1h da manhã. Ai, pai, eu estou em tal lugar. Ah, tá bom. 4 horas você vem, né? Mas você está em tal lugar mesmo? Tá. Vai lá. Chega lá. Tudo bem? Eu só vim conferir se minha filha está aqui mesmo. Ô filha, que bom, você está bem? Ah, pastor, mas ela vai me xingar tudo que é nome, deixa que xingue. Mas é importante ela saber que você não quer que ela vai para a matança. E diga para ela, essa é a primeira, vai ter mais. Essa é a primeira. Eu vou fazer mais disso. Eu sou o pai dela, vocês estão bem? Quem é aquele jovem que está com você? Você é amigo dela? Você está me abraçadinho, algum problema? O que vocês estão tomando? Filha, posso tomar também? Daqui a pouco eu vou para a igreja. O que você acha de tomar o que você está tomando, querida? Eu vou chegar bem na igreja? Tira seu filho da matança. Tira sua filha do tropeço. Mas o que os pais fazem hoje? O que nós estamos fazendo hoje? Nós não queremos problemas. Manda uma mensagem para ele para ver onde está. Aí a mãe escreve lá no negocinho. Onde você está? Se ele escrever, estou na Lua, e aí? Estou em Marte. Eu estou em Júpiter. Meu irmão. Tempo bom. Eu tenho um amigo meu que ele conhecia o pai dele. Ele sabia que o pai vinha vindo pelo barulho do chinelo andando. Não me pergunte como era o barulho do chinelo do pai dele, que eu não sei. Mas daqui a pouco a gente está brincando, daqui a pouco ele... Estou indo embora. Um olhar para o outro. E irmãos, era bonito de ver aquilo. Ele era um raio. Daqui a pouco o pai dele, um senhor forte, faleceu já o pai dele. Ficava na esquina assim. E não pensa que roupa bonita. Sem barba para fazer. Fortão, que era o pai dele. Aquelas camisas abertas. Lembra aqueles pais de antigamente? Aquelas camisas abertas. Uma bermudona e um chinelo. Lembra aquele chinelo de couro, mas velho já? Ficava assim. Ele chum! Aí nós perguntávamos para ele, mas como você sabe que seu pai estava vindo? Pelo barulho do chinelo. E hoje, que barulho o seu filho entende, seu? WhatsApp? Que barulho que ele sabe, você? Os pais que tinham controle nos olhos. Lembra disso? Você lembra que a gente ia na casa de alguém, o pai falava assim, nós vamos na casa de fulano. Você senta, você fica quieto. Ai, se você aprontar alguma lá. A gente sentava e ficava quietinho, de vez em quando dava... Porque não tinha o que fazer, dava uma risada. E a hora de comer, lembra disso? Essa é a hora mais bonita. É que nem hoje. Hoje eu acho uma falta de educação tremenda.
Quem inventou que criança tem que comer primeiro? Não estou errado a criança comer, claro que tem a papinha dela, é óbvio, pelo amor de Deus, irmãos. É óbvio. A criança hoje é engraçada. A comida está na mesa, ela vem correndo, judiação da bisavó. Sai daí, velha! Pá! Quem disse que as melhores cadeiras para as crianças? Pode ver, elas sentam naqueles tronos, na panda. A senhorinha de 95 anos senta num puff que põe do lado. Ô, irmão, são faltas de princípios. Nós estamos tropeçando. Me perdoe o teor da palavra. Nós estamos criando monstros. Nós estamos criando uma geração de monstros. Por isso que a gente vê cada vez mais na televisão atos de crueldade praticados por jovens e adolescentes que espanta até a polícia. Por falta disso, é falta de ordem na casa. Primeiro, vovó, o que a senhora vai querer? A senhora quer a sobrecoxa? A sobrecoxa da senhora, está aí. Mas é... Shhh. Se a vovó quer sobrecoxa, você vai comer o pé. Eu gosto de pé até hoje, que tanto comi pé. Pé, cabeça do frango, Aí tem aquele negocinho que tem em cima, assim, da cabeça do frango. Aí minha mãe fala, come que é para não me fazer xixi na cama, vê se pode. E eu comia aquilo e fazia xixi, falei, não está dando exemplo, não está dando certo. Mas comia tudo, irmão. Porque hoje não tem, se um dia for na sua casa, pode dar pé para mim, a cabeça, manda a brasa. Os miúdos, manda para cá. Porque eu cresci nisso. E eu louvo a Deus por isso. E hoje eu falo isso para os meus filhos, naquilo que eu posso. Então cuidado você deixar as pessoas tropeçarem para a matança. E eu termino a mensagem. Se disseres, não sabemos de nada, por acaso, aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Não retribuirá a cada um conforme os seus atos? O que Deus está dizendo é o seguinte: eu não sabia que tal pessoa estava vendo. Meu Deus, eu não sabia que estava com um problema. Muitas vezes a gente sabia assim. É que a gente falou, eu pegar problema dos outros, não, o problema é dele lá, o problema é dela. Não, a Bíblia está dizendo assim, você está dizendo que não sabia, mas Deus conhece o teu coração, está aqui, ó. Por acaso aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Você pode falar para os outros que você não sabia, mas Deus sabe todas as coisas. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, não retribuirá a cada um conforme os seus atos? O que o ser humano planta é o que ele colhe. Por isso que muitas vezes, mas por que aquela pessoa está sofrendo tanto? Muitas vezes é uma colheita dos atos que praticaram na vida. Se coloque em pé, por favor. Coloque as mãos próximo ao coração, você que me assiste, você que me ouve, você que está passando por esses momentos de lutas na sua vida, na família, é um filho viciado nas drogas, é um marido que é embora, é a esposa que arrumou um amante, a vida está arruinada. O que pode ser feito? Vamos orar agora, você que está me assistindo nessas madrugadas, ou em outro horário, em outra emissora que não seja o SBT. Nós vamos orar neste momento, pedindo para que Deus possa ajudá-los, e que você aprenda a não deixar ninguém a ir para o caminho da matança, que você possa livrar esta pessoa, que você possa ajudar esta pessoa. Fecha os teus olhos agora, Senhor nosso Deus. E meu Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor venha derramar de bênçãos, ajuda-nos, ó Deus. Pessoas que estão ao nosso lado, à nossa volta, estão indo para a matança, estão indo para o caminho do mal. Pode ser um filho, pode ser uma nora, pode ser o cunhado, pode ser o pai, a mãe, o pai que abandona a mãe. Você percebe isso? Ajude-os. Tragam para a casa de Deus. Você que me assiste, me ouve,
Nesse domingo agora é o dia de você vir buscar a bênção da sua família. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês e de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.